Resgate Editora apresenta A Segunda Vinda de Cristo, um livro de Luz Seckler. Lição 8. Bebê ou guerreiro? Como respondemos a essa pergunta? A primeira vez que Jesus veio ao mundo foi como um bebê indefeso, nascido de uma virgem em um estábulo em Belém de Judá. Em contraste, em sua segunda vinda, Jesus virá de maneira diferente. Será para vencer o anticristo e para julgar aqueles que praticam a maldade e, por último, estabelecer o novo céu e a nova terra. Em outra lição mencionamos em detalhes a superioridade desse novo lugar. Quando Cristo veio pela primeira vez, ele com humildade se entregou e o mataram. Sua morte serviu para pagar a dívida dos pecados, que era nossa. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. E assim, em sua primeira vinda, ele cumpriu os planos de Deus para a humanidade e iniciou uma nova era, a chamada dispensação da graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porém, durante sua segunda vinda, ele virá como juiz e não como um bebê indefeso, para julgar a humanidade. Em sua primeira vinda, Jesus veio como uma luz e como salvador dos pecadores e não para julgar o mundo. Quando veio pela primeira vez, ele se apresentou ao público em Jerusalém montado em um burrinho. Na segunda vez, ele virá montado em um cavalo branco de fogo. Também, na segunda vinda, ele será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando ele apareceu pela primeira vez, o governo da Palestina estava sob domínio do rei Herodes e sob domínio de Roma, e ele não tentou usurpá-los. Na segunda vinda, o governo permanecerá em suas mãos e sobre seus ombros. Durante seu ministério terreno, seus inimigos o mataram e ele sofreu calado, como um servo humilde. Na segunda vinda, Cristo receberá o domínio de todas as nações, reunirá a todos nos novos céus e nova terra, onde todos viverão sob seu domínio. A morte já não existirá, nem sofrimento, nem choro, porque as primeiras coisas já passaram, conforme diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Algumas profecias que ele cumpriu. Isaías capítulo 7, versículo 14. Miqueias capítulo 5, versículo 2, profetizaram a primeira vinda de Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 27, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, profetizaram a segunda vinda. Quando Jesus Cristo veio pela primeira vez ao mundo, não havia lugar para ele no estábulo. Quando ele vier pela segunda vez, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Quando ele veio pela primeira vez, Israel estava dividido, norte e sul, e ele foi rejeitado. Durante a segunda vinda, ele chegará a Sião, Jerusalém, como Redentor. Quando o Senhor veio pela primeira vez, uma estrela anunciou seu nascimento como o Rei dos Reis, e os 3 reis magos seguiram a estrela até chegarem onde estava o bebê Jesus. Na segunda vinda, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes vibrarão. Quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, ele se tornou o autor da salvação. Durante a segunda vinda, ele será o autor e consumador de nossa fé. Quando ele veio na primeira vez, cumpriu todas as profecias sobre o Messias, através de seu ministério, de sua morte e de sua ressurreição. Durante a segunda vinda, ele virá sobre o mesmo Monte das Oliveiras de onde ascendeu, para governar sobre um reino com seus santos. Quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, recebeu acusações falsas de seus inimigos, foi rejeitado, abandonado, zombaram dele, o prenderam e o mataram. Na segunda vinda, ele virá como juiz de todos os povos, tanto vivos como mortos, para destruir o pecado, castigar os ímpios e a Satanás. Na sua primeira vinda, Jesus deixou a terra para ir ao céu. Na segunda vinda, ele deixará o céu para vir à terra. Quando veio pela primeira vez, Jesus veio como um cordeiro. O levaram à cruz como o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados do mundo. Na segunda vez, a maldição da terra será removida, os animais viverão em paz novamente e os crentes estarão livres de toda e qualquer doença ou ameaça. Ao vir Jesus pela primeira vez e, ao terminar sua missão, voltou ao céu para preparar um lugar especial para seus discípulos e também para nós. Na segunda vinda, ele enviará seus anjos com alto som de trombeta e reunirá seus eleitos dos 4 pontos cardeais, de um lado ao outro do céu. Todo olho o verá. Maranata, que venha Jesus. Resgate Editora e você, juntos nessa missão. Conheça esse título e outros no site www.resgatelivros.com.